Bem-vindos à quarta videoaula deste módulo 7 e nesta videoaula vamos falar sobre restauro e recuperação de dados, dando continuidade ao tema dos backups no Windows Server. Portanto, antes de mais nada é preciso distinguir o que é o restauro e o que é a recuperação. O restauro é a reposição de dados a partir de backups. Recuperação são procedimentos realizados após uma falha com o objetivo de restaurar o funcionamento do sistema. Qualquer um destes opções. O principal é minimizarmos perdas, danos e tempo de disponibilidade. Portanto, os mecanismos de restauro e recuperação são essenciais para protegermos o nosso sistema contra falhas de hardware, para fazermos uma defesa contra ataques ransomware, e garantimos sempre que o nosso negócio está em funcionamento. Portanto, fazemos backups sem possibilidade de restauro não garante a segurança. Portanto, para fazermos o restauro no Windows Server, utilizamos o Windows Server Backup, que já vamos ver como é que se trabalha com ela. Portanto, na última videoaula fizemos a instalação desta funcionalidade e através desta janela vamos poder restaurar os ficheiros individuais até um servidor completo. Portanto, o servidor o Windows Server Restore permite vários tipos de restauros dependendo do tipo de falhas. Podemos restaurar só ficheiros ou pastas, portanto, permite recuperar ficheiros que sejam eliminados ou alterados de forma acidental. Fazer o restauro de um volume, ou seja, quando fazemos o restauro, quando um disco ou uma partição apresenta falhas, ou fazer o restauro completo do servidor, em que faz a reinstalação toda do nosso sistema a partir de um backup existente. E depois também temos o restauro do estado do sistema. Neste caso, isto é importante para controladores do domínio e ele faz o restauro de componentes críticos, tais como o Active Directory, registros, o sysvol, ficheiros que são essenciais para o sistema. Portanto, este tipo de restauro do estado do sistema é essencial em controladores de domínios. Portanto, o processo de restauro do Windows Server segue os seguintes passos. Portanto, vamos ao server, abrimos o Server Backup, em seguida selecionamos a opção Recover, escolhemos a origem do nosso backup, já temos que ter um backup, lógico, e o tipo de restauro que queremos executar. No final, o processo é iniciado e é validado após a conclusão. Portanto, é importante em cenários mais graves, quando o servidor não inicia, é necessário recorrer à recuperação de desastres. Neste caso, utilizamos o restauro bare metal, que é feito através do ambiente de recuperação do Windows, e este método vai nos permitir restaurar o servidor de forma completa, incluindo o sistema operativo, configuração e dados. Portanto, boas práticas relativamente então ao restauro, é testarmos sempre os backups de forma regular, fazermos a documentação de procedimentos, verificarmos as permissões após o restauro e manter sempre os backups atualizados. E também mantermos sempre aquela regra 3-2-1 que eu já falei na última videoaula: 3 cópias de dados, 2 tipos de armazenamento e uma cópia fora do local. Portanto, isto é fundamental para quando fazemos backups. Portanto, os backups sem testes de restauro não são seguros. O Windows Server então oferece recuperações eficazes. Garantirmos a recuperação de dados é garantirmos a continuidade dos nossos serviços. Portanto, o restauro e a recuperação de dados são processos essenciais para minimizarmos perdas, garantirmos a continuidade da nossa empresa e reforçarmos a segurança dos nossos sistemas. E agora vamos até ao servidor ver então como é que se faz o backup e o restauro. E então, vamos entrar aqui no nosso gestor de servidor. Vamos aqui, aguardamos aqui um bocadinho, que ele leia os serviços em funcionamento. Vamos até ferramentas. Temos aqui, então, cópias de segurança do Windows Server. Portanto, eu já fiz uma cópia de segurança. Portanto, antes de mais nada, eu adicionei na minha máquina virtual eu sou aqui este PC, portanto, eu tenho então o meu disco C, tenho o meu disco dados que está a fazer espelho RAID 1 com outro disco, portanto o outro disco a gente não consegue ver por aqui, só pela gestão de discos,
e cliquei aqui então um disco para fazer, adicionei-lhe aqui um disco de 50 GB, que foi aqui a máquina definições, aqui armazenamento, portanto eu neste momento tenho ligado ao meu servidor 4 discos, portanto e é este último disco onde eu tenho guardado um backup que eu já fiz, portanto que já tenho aqui que já criou um backup que ocupa do nosso servidor, foi um backup completo, que ocupou 30 gigabytes e vai ser a partir desta imagem que eu vou fazer o restore. Portanto, como vê, eu já tive aqui um backup completo do meu servidor, foi feito com êxito. Portanto, utilizei aqui cópia de segurança, é muito simples. Vão aqui, como é a primeira cópia, tive aqui esta opção, criar uma cópia completa, seguinte, depois só tive que dizer onde é que eu queria guardar. Eu guardei o backup no backup do servidor, no disco E, seguinte, e depois demora algum tempo até fazer esse backup. Portanto, é muito simples. Como vêem, já tenho o meu backup feito. Também posso agendar backups para fazer backups em datas específicas, portanto, posso fazer agendar um backup do servidor completo ou então só de volumes específicos ou de ficheiros específicos. Portanto, posso ir definir, portanto, quando é que eu quero, por exemplo, eu quero fazer todos os dias às 10 da noite um backup do meu servidor de forma completa. Seguinte, faz uma cópia completa. Seguinte. Portanto, tenho que mostrar, dizer onde é que eu quero guardar. Vou dizer que vou guardar aqui. Pronto, devia ser um disco externo, mas não tenho nenhum ligado à máquina, não deixa. Pronto, para agendar é por aqui. E agora vamos simular aqui a perda de uma pasta. Portanto, vou aqui vou buscar aqui uma pasta que eu tenha partilhado. Portanto, esta aqui que eu criei, pasta gestão, vou apagá-la, sem querer, pronto, supomos, e agora quero fazer a recuperação desta pasta. Então, como é que eu faço isto? Vou então, ter fechado, ferramentas, cópia de segurança, e então, vou aqui fazer um recover, de uma cópia está neste servidor, seguinte. Vou selecionar a minha recuperação, foi feita no dia 7. E então, eu vou lhe dizer que só quero de ficheiros e pastas. Então, eu vou dizer qual foi a pasta. Ele permite-me, então, ir aqui e dizer qual foi a pasta que eu eliminei. Portanto, foi a pasta gestão. Quero para a localização original, seguinte, recuperar. Pronto, e eu consigo recuperar uma pasta que tenha sido eliminada. Fechar. Portanto, como podem ver, eu se voltar lá ao meu disco, eu já tenho novamente aqui a minha pasta que eu eliminei pronto, que podia ter sido de forma acidental ou de forma propositada, não é? Portanto, eu tenho aqui outra vez a minha pasta que eu criei, que estava partilhada com o meu grupo de gestão, com os meus utilizadores do grupo da minha OU de gestão. Portanto, vamos só ver então como é que estão os discos. Vou aqui até gestão de discos. Como vê, então, no meu sistema, neste momento, tenho o disco 0, onde eu tenho o sistema operativo do Windows Server, tenho o disco 1 e o disco 2, que estão em espelho. Então, o que eu gravo num está-me a gravar no segundo disco, e então tenho aqui o disco 3, onde eu tenho o backup que eu fiz do meu servidor. Portanto, onde eu tenho o backup feito do meu servidor. Portanto, é assim, é muito como veem.
esta funcionalidade do server backup é muito simples de utilizar. Portanto, é melhor ir por aqui. Funcionalidades. Segurança. Cópia de segurança. É muito simples de utilizar, portanto, só temos que, se queremos agendar, utilizamos aqui esta opção. Se queremos fazer uma cópia de segurança do nosso backup, é aqui que devemos fazer. Para recuperar, é através desta opção aqui. Como vê, é muito simples. Aqui conseguimos ver os backups e as recuperações feitas. E vemos que já sabem que devemos então seguir aquela regra 3, 2, 1, devemos ter 3 cópias, uma pode ser num disco do nosso computador, outro num disco externo e outro num sítio local diferente do nosso servidor, para caso haja um incidente ainda mais extremo.